Isaías, amém? Glória a Deus. Eu vou ler um versículo da palavra do Senhor, livro de Isaías, glória a Deus, e vamos dar início à palavra de Deus. Louvado seja Deus. 41, livro de Isaías, capítulo 41, o versículo 8. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Isaías 41, versículo 8. Que fala assim: porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Pode se sentar, igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Já fala aqui, né, nesse versículo primeiro, né, não, versículo 8, perdão, né, fala que Deus, né, fala, porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, né, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo, né? Quando nós servimos ao Senhor Deus, nós somos chamados de amigo dele, amém? Louvado seja Deus. E como a gente, né, fala, quando fala essa palavra de Jacó, né, quer dizer persistência, que não desiste, né? Porque quando nós não desistimos das coisas que Deus nos promete, que a gente continua lutando, buscando, orando, Deus, ele abençoa a nossa vida, amém, igreja? Louvado seja Deus. E Deus fala aqui através desse versículo que nós somos descendentes, né, descendentes, e que nós, se nós continuar buscando, se nós continuar na luta, que Deus, ele vai abençoar a nossa vida, porque Deus promete, ele fala assim, descendência de Abraão, meu amigo, amém? Deus, ele via Abraão como seu amigo. E o 9 fala assim, ó, 9: tu, a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Deus te escolheu, né? Se Deus fala aqui, tu, a quem tomei desde os fins da terra, você é escolhido de Deus, igreja, amém? Não tenha dúvida do seu chamado que Deus te deu, né? Deus te escolheu. Aqui fala nesse versículo 9, fala assim: te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és meu servo e a ti escolhi, a ti escolhi. Deus escolheu você para estar aqui nessa noite, amém, igreja? Deus escolheu você para estar aqui, não só né, ombreiros, mas membros que estão aí também sentados. Deus escolheu sua vida para que você esteja aqui na casa dele, glorificando o nome dele, amém? Deus é maravilhoso e ele tem um chamado para cada um de nós, e nós temos que obedecer o chamado de Deus na nossa vida, amém? E não só falar, às vezes você fala assim, eu sou evangélico, eu sou ombreiro, eu sou pastora, mas Deus, ele te escolheu para você trabalhar, para você fazer a sua parte, amém? E aqui no versículo 9 fala ainda, ó, tu és meu servo, a te escolhi e nunca te rejeitei. Deus, ele nunca rejeita os seus filhos, amém? Deus, ele é bondoso, é maravilhoso, e ele não rejeita nenhum de nós, amém, igreja? Esses dias eu estava falando no começo do culto, eu comecei orando e eu falei do amor que Jesus tem por nós, do amor grande que ele tem. Nosso Deus, ele tem um amor muito grande por nós, que ele é capaz de olhar para a gente mesmo errando, falhando, e ele vê o filho amado dele, né? Ele olha para nós com essa graça. E eu orei, quando foi em seguida, Deus mandou a palavra de Deus, né, o coração da pastora Daniela, que falava exatamente desse amor, o amor que foi capaz de ir até a cruz pelas nossas vidas, né? E Deus, ele é assim, ele vai falando, né? Ele vai falando, e Deus, ele mandou a palavra no coração dela falando desse amor, esse amor que leva, que morre na cruz por alguém que, né, que talvez esteja cheio de erros e falha, mas Jesus ama, que Jesus, ele quer cuidar, amém? E logo após, o pastor também falou desse amor. Então, o que Jesus, ele tem falado esses dias é de amor.
né? É do amor que Ele tem pela sua vida. É da escolha que Ele fez, né? Que Ele te escolheu para estar na presença dEle. Não importa se você é pastor, se você é ombreiro, se você é um membro. Não importa a posição que Deus te colocou, que Deus te chamou. Você é um bem-aventurado do Senhor. Amém, igreja? Né? Porque só o fato de nós estarmos aqui na presença de Deus, isso já é uma honra, amém, para nós. E aqui ainda fala assim, ó: e nunca te rejeitei. Ele não rejeita nenhum dos seus filhos, amém? Ele não rejeita nenhum dos que Ele escolheu, porque Deus, Ele te ama demais, amém, igreja? E o versículo 10, olha só o que o versículo 10 fala, né? Glória a Jesus. Deus, Ele sabe como que nós somos, né? Deus sabe que a gente às vezes é frágil e que a gente às vezes tem medo, que a gente às vezes, né? Mas olha o que Ele diz no versículo 10, igreja, para o seu coraçãozinho: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia, Deus, oh glória a Jesus. Deus, Ele está falando através desse versículo para você não ter medo. Não ter medo de nada, né? De nenhuma luta que venha na sua vida, porque Ele é contigo. Você não está só, igreja. Deus, Ele está do teu lado, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E olha só o que fala ainda: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Olha o que Deus fala para nossas vidas nessa noite. Deus fala: não temas, porque eu estou contigo, eu sou contigo, né? E fala ainda mais, né? No versículo 10 ainda fala assim, ó: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não fica assombrado com os problemas que tem vindo, né? Não fica assombrado com as coisas que tem vindo aí fora. Deus, Ele é o teu Deus, Ele vai cuidar de você, amém, igreja? Às vezes nós nos deixamos levar, né, pela voz do ser humano, né, das pessoas, e aí você chega, às vezes você ouve tantas coisas que você chega a acreditar, mas você tem que entender que você tem um Deus que cuida de você 24 horas, amém, igreja? Louvado seja Deus. E ainda fala assim, ó: eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento. Deus fala para você nessa noite: eu te fortaleço, te ajudo, te sustento. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Com a destra da minha justiça. Por que você vai ter medo, né? Por que você, igreja, por que nós temos que ter medo de uma tempestade que se levanta? Por que nós temos que ter medo, né? Igual aqueles discípulos que estavam no barco e veio aquela tempestade e eles ficaram apavorados. E Jesus dormia, Jesus estava dormindo, né? Então é assim, nós não temos que ter medo. Se Jesus está no barco, não tem tempestade nenhuma que vai te afundar. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Deus, Ele fala aqui nesse versículo 10 que Ele está contigo, que você não tem que temer, amém? Não tema aos problemas da sua vida, não tema a doença, né? Não tema a falta de dinheiro, porque Deus, Ele vai te sustentar. Ele fala: eu te sustento. Deus, Ele está falando através dessa palavra que Ele te sustenta, Ele pode tudo na sua vida, amém, igreja? E isso Ele fala e cumpre, porque Deus, Ele tem cumprido no pior ano, né? Porque para muitos 2020 para muitos é o pior ano, né? Que aconteceu muitas tragédias, né? Deus é o ano das realizações de sonho, amém, igreja? E muitos sonhos em meio a tantas coisas, tantas vendavais. Deus tem grandes milagres aqui neste lugar, amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. E Ele fala nesse versículo que Ele fala é isso: para que você, né, não tenha medo, porque Ele vai cuidar de você. Ele fala: eu estou contigo, né? Ele fala: não se assuste, porque eu estou contigo, não te assombro, eu te fortaleço, eu cuido de você. Não se preocupa com o que você vai comer amanhã, não se preocupa com o que vai acontecer o mês que vem. Deus, Ele vai te ajudar, né? Ele vai ajudar você, Ele vai abrir porta onde não tem. Igreja, para Deus, às vezes você fala assim: Senhor, eu tenho orado,
tem buscado, mas Deus ele sabe exatamente o momento certo de entregar a sua vitória. Amém, igreja? E quem sabe você fala para Deus assim: eu queria tanto uma porta grande para que, né, fosse abençoada. Deus vai abrir essa porta, igreja, para você. Amém? Porque Deus, ele quando ele promete, ele cumpre. Né? Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa no que ele fala. Amém, igreja? E o que Deus ele prometeu na tua vida, ele vai cumprir. Somente espera nele. Amém? Se você tem pedido uma porta aberta, porta de emprego, se você tem pedido para Deus abençoar com uma casa, com um carro, Deus ele vai abençoar. Confia em Deus, continua confiando em Deus, porque ele vai entregar o que você tem pedido. Acredita nessa profecia aqui, né? 2020, o ano das realizações. O ano não acabou, igreja, não acabou. A gente está em julho, né? Hoje é 27 de julho, né? 27 de julho. Falta muita estrada para a gente andar ainda. E Deus fala que esse ano é o ano das realizações. E eu creio que Deus vai realizar muitos sonhos aqui dentro. Amém, igreja? Sonhos na sua vida que você talvez já deixou até esquecido. Mas que o Senhor ele vai resgatar esse sonho para você. Amém? Glória a Deus, porque Deus quer trabalhar na vida de muitos aqui dentro, amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, Deus. E ele fala assim, e te sustento com a destra da minha justiça. Ele fala, né, que ele vai te sustentar. Ele, mesmo que você às vezes se sinta fraco, Deus ele vai te sustentar. Deus vai te levantar e te colocar de pé. Amém, igreja? Quando você vê que você não está aguentando, você chama por ele, porque ele vem e segura na sua mão, te coloca de pé. Amém, igreja? Você não está sozinha. Jesus está contigo. Você não está só, homem. Deus está contigo. Deus está do teu lado e ele vai te abençoar. Às vezes você acha assim, você pensa, né, tem momento da nossa vida que a gente fala, será que Deus esqueceu? Será que que Deus me abandonou? Deus, ele jamais vai te abandonar. Deus, ele não abandona os seus filhos, né? Um pai não abandona o seu filho. O pai que ama, que cuida, ele não vai abandonar o seu filho. Então, igreja, confia em Deus, porque se ele está falando aqui nessa palavra que ele vai te sustentar, ele vai te sustentar, ele vai te ajudar, né? Porque você, é só você observar em meio a tanta crise, em meio a tanta, porque está uma crise danada aí fora. Mas para o povo de Deus não tem crise, igreja, porque nós servimos a um Deus que é dono do ouro e da prata e que ele pode tudo. Deus, ele está abrindo porta de emprego para pessoas. Mesmo você vai falar assim, né? Eu creio que esse ano das realizações, você vai subir aqui em cima e você vai contar o seu testemunho, e você ainda vai dizer assim, para a vergonha do diabo, para o diabo calar a boca, você ainda vai falar assim, no pior ano que eu achei que era, as pessoas lá fora achou que era, porque para você não é, para você é o melhor ano da sua vida, e você vai falar, Deus abriu uma porta de emprego para mim, Deus me deu o meu carro, Deus me deu a minha casa, eu creio, somente toma posse, porque Deus vai entregar para você, igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o versículo 11 fala assim, eis que envergonhados e confundidos, olha só que lindo esse versículo, para completar, eis que envergonhado e confundidos serão todos os que indignaram contra ti. Todos aqueles que olharam para você, todos aqueles que ficaram torcendo para dar errado na sua vida, esses vão ser envergonhados e confundidos, amém, igreja? Porque é assim que Deus faz. O inimigo, ele tenta nos envergonhar, mas Deus, ele vem e nos coloca de pé, amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E fala ainda mais aqui, no 11. Todos os que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderam contigo perecerão, amém? Aqueles que foram contra a sua vida, esses vão ser envergonhados, amém? Porque Deus, você serve a um Deus que pode todas as coisas. Igreja, nesse tempo, eu falo assim para Deus, né? E às vezes eu fico maravilhada comigo mesmo, na minha vida, na minha família, porque as pessoas falam assim, olha para mim e falam assim, como que vocês estão, né? Como que está a situação, vocês estão? Eu falo assim, Deus, ele está
sustentado. Essa palavra, esse versículo que ele fala, eu te sustento. Eu falo para você, ele sustenta você. Amém, igreja? Não importa a crise que tiver aí fora, você não tem crise na tua vida, não vai ter crise, porque Deus ele vai enviar a bonança para sua vida. Amém, igreja? Na vida de crente não tem crise, né? Na vida de pessoas que servem a Deus, pessoas que é fiel a Deus, não tem crise, igreja, porque Deus ele manda com abundância para você. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor, porque quando Deus permitiu que o inimigo tocasse nos bens de Jó, Deus permitiu que o inimigo tirasse tudo de Jó. Talvez, né, os amigos de Jó olhavam para ele e falavam, se até a esposa de Jó chegou até ele e disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Uma pessoa que Jó talvez nunca esperava que fosse falar, né? Jó jamais ia esperar que a esposa dele, uma pessoa que estivesse do seu lado, chegasse e falasse isso do seu Deus. E ele ouviu isso da esposa, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó não desistiu, ele continuou de pé. Jó, ele não falou nada, ele só continuava de pé adorando o nome do Senhor. E ele dizia, bendito, louvado seja o nome do Senhor. E cada notícia ruim que vinha, né? Cada notícia ruim que vinha para Jó, ele glorificava o nome do Senhor, igreja, né? Quem sabe na sua vida, né? Tem vindo notícias ruins, mas você continua glorificando o nome do Senhor. E olha o final da história de Jó. Deus deu tudo em dobro para Jó. Amém, igreja? Aleluia, Deus. E esse ano vai ser o ano, né, das realizações. Aquilo que o inimigo tirou de você, que Deus permitiu, Deus ele vai dar em dobro para você. Amém, igreja? Toma posse, porque, né, essa palavra que Deus mandou nessa noite é para você renovar a sua fé, para crescer a sua fé. E você falar assim, quando você se sentir só, quando o inimigo, né, cochichar no seu ouvido e falar, Deus te abandonou, você lembrar dessa palavra e falar, não, Deus me ama, Ele me sustenta, Ele me ajuda, Ele está comigo, eu não estou só. Porque se você, igreja, eu falo para você uma coisa, Deus, se você continuar buscando a Deus, se você continuar confiando em Deus, você vai ter a mesa mais farta que você nunca teve na sua vida. Amém, igreja? Porque Deus, quando nós servimos a Deus com alegria e não por interesse, Deus ele abençoa a nossa vida em tudo, amém? E hoje um culto das grandezas de Deus. E grandeza de Deus não quer só falar dinheiro, né? Porque não adianta ter dinheiro e não ter a certeza do seu nome escrito no livro da vida, amém? A grandeza de Deus é tudo. É tudo na nossa vida, né? É na vida financeira, na vida espiritual, uma vida com Deus. Essa é a grandeza de Deus. E hoje o culto das grandezas de Deus fala, né, um pouco da fidelidade com Deus, a nossa fidelidade. Porque quando a gente é fiel a Deus, Ele fala assim, pode pedir o que você quiser que eu vou te entregar. Mas para isso você tem que obedecer a palavra de Deus, amém, igreja? E para nós sermos obedientes à palavra de Deus, temos que obedecer no dízimo, ser dizimista fiéis ao Senhor. Porque se você for um dizimista fiel, Deus ele não vai deixar faltar o pão na sua mesa. Deus não vai deixar faltar a igreja, o alimento para sua família. Porque em tudo o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor vai estar amarrado e não vai conseguir tocar na sua família e nem na sua casa, amém, igreja? Porque eu sei que tem pessoas que não têm dizimado e que não tem contado boas coisas. Mas você que é um dizimista fiel da casa de Deus, você que obedece a palavra de Deus, eu não estou falando aqui de obedecer o pastor, de obedecer a pastora, mas é Deus que fala através da sua palavra em Malaquias, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa, né? E se você obedecer a palavra de Deus, Ele fala assim, pedireis o que quiseres, que Ele vai entregar, amém, igreja? Então, né, essa palavra de Deus nessa noite, que Deus mandou nessa noite, foi, né, para crescer a sua fé mais e mais, e para Ele dizer que você não tem que temer, que Ele está contigo, e Ele não vai permitir que o inimigo continue rindo da tua cara, amém, igreja?
Quem sabe você fala assim nessa noite, né? Quem sabe você até fala dentro de você: pastor, a senhora não sabe o que está acontecendo na minha vida, né? Mas eu digo para você, eu não sei realmente o que tem acontecido na tua vida, mas eu sei uma coisa, que Deus mandou essa palavra dizendo para você nessa noite: você, homem e mulher de Deus, Deus fala para você nessa noite através dessa palavra: não temas, eu sou contigo. Amém, igreja? Eu sou na tua vida. Então, se até agora, até aqui, o Senhor te sustentou, Ele não vai te deixar só. Deus, Ele não vai deixar você sozinho, igreja. Se Deus caminhou com você até aqui, Ele vai continuar do teu lado, amém? O deserto, Deus está com você, Deus está do teu lado, amém? Até nos momentos bons, nos momentos difíceis, Deus, Ele tem estado presente na sua vida, amém? Porque Ele não é, igual eu falei, Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele prometeu vitória na sua vida, Ele vai entregar a vitória para você. Eu costumo falar, né, que o ano que eu achei que ia ser mais difícil para a gente, né, para mim, para o meu esposo, para minha família, tem sido uma bênção do Senhor. Ele é lindo, Deus é maravilhoso na nossa vida, igreja. Esse ano que as pessoas, né, o ano que as pessoas falam assim, né? Esse ano tá difícil, esse ano vai ser o ano mais difícil. Tem pessoas contando milagres aqui no altar. Já tem pessoas contando milagres, né? Igual a pastora contou um milagre que Deus já entregou, né? A vitória, ela já, né? Já conseguiu a vitória aí da casa própria, para honra e glória do Senhor Jesus. E Deus, Ele tá entregando vitória. E eu acredito que, né? Até o final desse ano, muita gente, mas vai ser tanto testemunho, igreja, que não vai, o pastor vai ter que reservar a hora para você contar os testemunhos, amém? Eu creio, se você crê, toma posse da vitória, amém? E eu fiquei pensando assim, né? Que as pessoas falam assim, vai ser o pior ano. E eu vejo o trabalhar de Deus na vida de cada pessoa aqui dentro. Eu vejo o trabalhar de Deus na vida de cada um de vocês aqui, né? Aqui nesse lugar, nessa igreja. E esses dias eu estava falando para Deus, porque as pessoas falam assim: como você vai fazer, como no começo dessa quarentena, as pessoas, meu esposo, ele trabalha por conta, né? O diácono João trabalha por conta, e as pessoas falavam: como vocês vão fazer, né, nessa quarentena, porque é só ele trabalha e trabalha por conta, né? Então, todos vocês sabem que no começo da quarentena, quem trabalha por conta, era bem complicado pegar trabalhos, porque as pessoas têm medo, né? Infelizmente as pessoas têm medo. Nós não temos, porque nós temos um Deus grande e poderoso, né? Porque é o Deus que cuida de nós, mas o povo tem. E aí eu falei assim, tudo que a gente tem, tudo que Deus nos deu até hoje, veio das mãos dele. Então eu acredito que, como ele nos sustentou até agora, ele vai continuar nos sustentando. Igreja, posso falar uma coisa para vocês, né? Com todo o meu coração e sinceridade, esses dias de quarentena foi os dias que ele mais trabalhou, que foi para a glória e honra do Senhor. Porque eu digo assim, eu olho a cada dia de manhã, eu falo para Deus, eu digo: como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, igreja. Quando as pessoas chegam e falam: o seu esposo está parado, eu falo ao contrário, ele está dispensando trabalho porque não dá conta, para a glória do Senhor, igreja. Então, né, Deus, igual ele fala nessa palavra, ele fala: eu te sustento. Para que você ter medo? Não temas, não tenha medo de passar necessidade, não tenha medo, né, de não conseguir pagar o aluguel da sua casa, de não conseguir pagar a prestação do seu carro. Deus vai prover na sua vida para você pagar a prestação do seu carro, para você pagar o seu aluguel, igreja. Deus vai prover, porque Ele tem, né, Ele proverá na tua vida, igual o louvor que fala: Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. E igreja, é lindo esse louvor, e eu creio que Deus vai prover na tua vida.
E Ele tem provido na minha. Não falta trabalho para o meu esposo. Para a honra e glória do Senhor. Todos os dias as pessoas ligam. E essa semana mesmo ligaram para ele e falaram: venha fazer orçamento. E ele disse: eu não posso porque eu tenho muito trabalho. Esse é o nosso Deus, igreja. É um Deus que mesmo em meio à crise, o povo de Deus continua prosperando. Um Deus que em meio à crise, uma crise grande dessa, né, aí fora, porque não atingiu o povo de Deus. Mas uma crise tão grande dessa, Deus continua entregando vitória na mão do povo dele. Deus continua dando casa, Deus abençoa com carro e confia em Deus, como o pastor Marcos tem falado aqui, né? As palavras muito fortes que Deus tem mandado esses dias. Confia no teu Deus, que Deus ele vai entregar até o final. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Eu creio em nome de Jesus que o Deus que realiza sonhos vai entregar. Se Deus até hoje, até agora, ele tem entregado vitórias para o povo dele, eu creio que em nome de Jesus, que vocês vão contar o milagre de vocês até o final do ano, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Igreja, aquele, né, quando aquele que menos esperar, que falar assim, né, eu nem acreditava que eu ia fazer isso, Deus vai fazer na tua vida, amém, igreja? Então é igual a música que fala: se o telefone tocar, agora é diferente, vai chegar boa notícia daqui para frente. Se a campainha tocar, não tenha medo não, é a bênção do Senhor batendo no portão, amém, igreja? Louvado seja Deus. Então, né, se o telefone tocar, é bênção de Deus para a sua vida. Toma posse dessa palavra dessa noite em nome de Jesus e confia em Deus, porque Ele vai continuar te sustentando. Não tenha medo, não se preocupa com o dia de amanhã, com o que você vai comer no dia de amanhã. Não se preocupa, igreja, se você hoje você olha para a sua conta bancária, você não vê nada. Se você olha para a sua carteira, você não vê nada. Não temas, porque Deus ele vai prover, amém? E quando você menos esperar, a porta vai se abrir, o banco vai ligar e vai falar para você que a sua vitória está lá, amém, igreja? Porque Ele tem sustentado, Ele tem cuidado do povo de Deus aqui nessa casa, e Ele vai continuar cuidando da sua vida, amém? Deus tem falado através de cada palavra, através de cada louvor. Deus tem operado grandes milagres na nossa vida aqui, né, nesse lugar, né? Igual eu estava falando para o meu esposo esses dias, que, né, eu falando para ele, né, da pastora das conquistas, da pastora Daniela, que nós acompanha tudo aqui, desde o começo a gente acompanha, né, nós estamos juntos, e eu falando para ele das conquistas, eu falo, ó, ela pediu para Deus, né, que queria um carro, e Deus abençoou ela com um carro, né, agora Deus abençoou. Eu falei, porque o testemunho dela é para aumentar a nossa fé. E se, igreja, não tem coisa mais linda do que você pegar o testemunho de alguém, né, e você ter aquela fé de falar, ela conseguiu, Deus vai entregar para nós também, né, e isso é maravilhoso, é você se alegrar com a vitória do seu irmão. Então, né, quando você se alegra com a vitória do seu irmão, Deus ele abençoa a sua vida, amém? Então, eu comentando com ele, eu falando para ele, né, eu falei, Deus ele tem abençoado muito a pessoa ali dentro, e Ele vai fazer grandes coisas ainda nas nossas vidas, igreja. Vai vir surpresas boas, vai vir, né, você vai ter tanta fila aqui, a fila vai ser grande aqui para contar os testemunhos que Deus vai mandar para a sua vida, né? Você vai falar, eu venci. Eu sou um vencedor, porque Deus ele vai entregar a vitória para você, amém? Louvado seja Deus. E eu creio, né, tem um louvor que fala assim, quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, dobro logo o meu joelho, né? Às vezes a gente quer cantar uma canção e a gente esquece, somos da cabeça, né? Eu sei que Deus fala através desse louvor, eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir e descansa no Senhor, porque Ele está cuidando de você, da sua casa e da sua família, amém, igreja? Essa palavra, né, de Deus, que os irmãos venham guardar no seu coraçãozinho, e quando o medo bater aí na porta do coração, né, não temas,
porque Deus é contigo. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Glória a Deus. Esses testemunhos, né? Essas bênçãos que eu contei aqui, igreja, é para engrandecer o nome do Senhor. É para dizer que Deus pode fazer na nossa vida. Eu já contei tanta bênção aqui.